Dando continuidade, então, né, às informações um pouco mais aprofundadas sobre os orixás, nós vamos agora para Oxum. Eu estou utilizando o livro Orixás, Deuses e Urubás na África e no Novo Mundo, na tradução de Maria Aparecida da Nóbrega. Tá? Esse livro foi lançado por PRVG em 1951, a primeira edição, e depois teve uma reedição desse livro feito pela Associação PRVG, de capa dura em tamanho maior e uma versão ilustrada. Tá? Ela não foi ressignificada, nem teve alterações, porque PRVG já não vivia mais quando aconteceu essa outra edição, né? Que foi no ano de 2018. Oxum na África é a divindade do rio de mesmo nome que corre na Nigéria. Em Ijexá e Ijebu, né, era, segundo dizem, a segunda mulher de Xangô, tendo vivido antes com Ogum, Orumilá e Oxóssi. As mulheres que desejam ter filhos dirigem-se a Oxum, pois ela controla a fecundidade graças aos laços mantidos com o Iamiadjé, minha mãe feiticeira. Sobre este assunto, uma lenda conta aqui. Veja, aqui é uma lenda, é um oriqui, é uma mitologia, mas é interessante para compreender essa relação de Oxum com a fertilidade, tá? Então, quando todos os orixás chegaram à Terra, organizaram reuniões onde as mulheres não eram admitidas. Oxum ficou aborrecida por ser posta de lado e não poder participar de todas as deliberações. Para se vingar, tornou as mulheres estéreis e impediu que as atividades desenvolvidas pelos deuses chegassem a resultados favoráveis. Desesperados, os orixás dirigiram-se ao Lodumare e explicaram-lhe que as coisas iam mal sobre a terra, apesar das decisões que tomavam em suas assembleias. Olodumare perguntou se Oxum participava das reuniões, e os orixás responderam que não. Olodumare explicou-lhes então que, sem a presença de Oxum e do seu poder sobre a fecundidade, nenhum dos seus empreendimentos poderia dar certo. De volta à terra, os orixás convidaram Oxum para participar de seus trabalhos, o que ela acabou por aceitar depois de muito lhe rogarem. Em seguida, as mulheres tornaram-se fecundas e todos os projetos obtiveram felizes resultados. É desse contexto aqui que surge o Gueledé, tá? Que vem depois, que daí já é uma fundação feminina, né? De caráter feminino, é um espaço onde os homens não adentram, não acessam. E quem dá início a isso é Oxum, a partir do momento que ela tem acesso essa composição, onde anteriormente só os homens participavam. No Brasil, os adeptos de Oxum usam colares de conta de vidro na cor amarelo-ouro. Ela é saudada no Brasil como na África pela expressão ora ieieo, que significa, que traduzindo chamemos a benevolência da mãe. Tá? A sua dança lembra o comportamento de uma mulher vaidosa e sedutora que vai ao rio se banhar. Ela enfeita-se com colares, agita os braços para fazer tilintar seus braceletes, abana-se graciosamente e contempla-se com satisfação num espelho. O ritmo que acompanha suas danças denomina-se Ijexá, nome de uma região da África por onde corre o rio Oxum. Obá. Obá, na África, é uma divindade do rio de mesmo nome. Foi a terceira mulher de Xangô. Como as duas primeiras, Oiá e Oxum, ela foi também mulher de Ogum, segundo uma lenda de Ifá. Então vamos lá, a lenda. Obá era um orixá feminino muito enérgico e fisicamente mais forte que muitos orixás masculinos. Ela desafiara e vencera na luta sucessivamente Oxalá, Xangô e Orumilá.
Chegada a vez de Ogum, aconselhado por um babalaô, ele preparou uma oferenda de espigas de milho e quiabo, amassado todo num pilão, obtendo uma pasta escorregadia que espalhou pelo chão no lugar onde aconteceria a luta. Chegado o momento, Obá, que fora atraído até o lugar previsto, escorregou sobre a mistura e, aproveitando-se Ogum para derrubá-la e possuí-la no alto. Então ele ganha, ele consegue vencer Obá porque ele a traiciona, né? Ele trai Obá, ele joga essa mistura no chão e ela escorrega. Então ele, na verdade, não foi correto no momento em que lutou com Obá, por isso que ela perdeu. E daí ela se torna esposa dele, né? Por conta dessa circunstância, tá? E daí no Brasil, assim que quando ela aparece num candomblé, que aparece manifestado, né, um filho aparece em transe, é, ela ata-se a um turbante, imediatamente alguém corre e busca um turbante. Ela normalmente está com um turbante na cabeça, né? Mas quando acontece ela se manifestar, imediatamente ata-se um turbante na cabeça dela, a fim de esconder uma das orelhas, como recordação da lenda, uma lenda narrada acima. É uma lenda contada de que Oxum lá, não sei o que, por ciúmes de Xangô, e por astúcia de Oxum, ensina ela a fazer alguma coisa, tá? Ela acaba cortando a orelha para fazer isso. Depois, mas num outro momento, a gente fala sobre essa questão, né? O arquétipo de Obá. O arquétipo de Obá é das mulheres valorosas e incompreendidas. Suas tendências um pouco viris fazem-nas frequentemente voltar-se para o feminismo ativo. As suas atitudes militantes e agressivas são consequências de experiências infelizes ou amargas por elas vividas. Os seus insucessos devem ser frequentemente a um ciúme um tanto mórbido. Entretanto, encontram geralmente compensação para as frustrações sofridas em sucessos materiais, onde a sua avidez de ganho e o cuidado de nada perder dos seus bens tornam-se garantias de sucesso. Foi falado, eu falei para vocês lá naquele vídeo introdutório que Obá também ela traz consigo a energia masculina das mulheres. Então não vamos confundir aqui também Obá com uma mulher, com um homem trans, tá? Porque daí nós estaríamos, ou então uma mulher que tem um estilo mais masculinizado, que é lésbica, tal. Tem mulheres que são mais viris, né? Não tem aquela coisa toda, né, melindrosa do feminino, entretanto, são heterossexuais. Então, nós não podemos, em circunstância alguma, tá, colocar essas questões de sexualidade na competência dos orixás, porque isso não cabe. É puro preconceito, isso não existe, tá? E depois vem a grande mãe Iemanjá. Vamos ver quem é Iemanjá na África, Iemoja na África, né? Iemoja, cujo o nome deriva de Ieye Omo Eja, mãe cujos filhos são peixes. É o orixá dos Igbás, uma nação iorubá estabelecida outrora na região de Ifé e Ibadã, onde existe ainda o rio Iemoja. As guerras entre nações iorubás levaram os Igbá a imigrar na direção oeste para Abeokuta, no início do século XIX. Evidentemente, não lhes foi possível levar o rio, mas em contrapartida transportaram consigo os objetos sagrados, suportes do axé da divindade. E o rio Ogum, que atravessa a região, tornou-se a partir de então a nova morada de Iemanjá. Esse rio Ogum, onde não deve, entretanto, ser confundido com Ogum, o deus do ferro e dos ferreiros, contrariamente à opinião de numerosos autores que escrevem sobre o assunto no fim do século passado, que escreveram, tá? Então vamos nos orientar aqui. Quando houve, isso é fato, isso é história, isso não é mitologia, tá?
Quando o local onde estava o rio Iemanjá foi atacado e afetado e não teve mais condições de se habitar, de viver nesse local, né, no início do século XIX, as pessoas dali, eles foram para Abeokuta, tá? E não podiam levar o rio, mas tudo que tinha no rio que eles puderam levar, eles levaram. E daí eles assentaram tudo isso num rio chamado Rio Ogum, onde hoje é o rio que se louva Iemanjá, mas não tem absolutamente nada a ver com o orixá Ogum. O principal templo de Iemanjá está localizado em Ibará, um bairro de Abeokuta. Os fiéis dessa divindade vão todos os anos buscar a água sagrada para lavar os axés, não no rio Ogum, mas numa fonte de um dos seus afluentes, o rio Lacaxá. Esta água é recolhida em jarras, transportadas numa procissão, seguida por pessoas que carregam esculturas de madeira e um conjunto de tambores. O cortejo na volta vai saudar as pessoas importantes do bairro, começando por Olubará, o rei de Ibará. Já no Brasil, Iemanjá é uma divindade muito, mas muito popular, assim como em Cuba, né? O seu axé é assentado sobre pedras marinhas e conchas, guardadas numa porcelana azul ou branca, né? O sábado é o dia dedicado, o dia da semana dedicado, consagrado a Iemanjá, juntamente com outras divindades femininas. Seus adeptos usam colares de contas de vidro transparente e vestem de preferência o azul claro. Na dança, seus iaôs imitam o movimento das ondas, porque também ela é o orixá das águas do mar, flexionando o corpo e executando curiosos movimentos com as mãos, levadas alternadamente à testa e à nuca. Manifestada em seus iaôs, Iemanjá segura um abano de metal branco e é saudada com gritos de Odoia, mãe do rio. Disse na Bahia que há 7 Iemanjás, né? A Iemoó, que na África é a mulher de Oxalá, a Yamacê, que é a mãe de Xangô, Euiá, rio que na África corre paralelo ao rio Ogum e que frequentemente é confundido com Iemanjá em certas lendas. Olossá, a lagoa africana da qual desaguam os rios. Iemanjá Ogonté, casa com Ogum Alagbê. Daí tem Iemanjá Assabá. Ela manca e está sempre fiando algodão. E tem Iemanjá Acessu, muito voluntariosa e respeitável. Já em Cuba, a Lídia Cabreira, que é uma estudiosa, dá 7 nomes igualmente, né, especificando bem que apenas existe uma Iemanjá, a qual se chega por 7 caminhos. Então, esses nomes são os caminhos para chegar a Iemanjá. Seu nome indica o lugar onde ela se encontra, né? De Olocum nasceram Iemanjá Aoió, a maior e mais velha de todas, é aquela que usa os trajes mais ricos e se protege com 7 anáguas para fazer a guerra e defender seus filhos. Ela vive distante, no mar, e repousa na lagoa. Quando sai a passeio, usa as joias de Olocum e coroa-se com o chumaré, o arco-íris. Tem a outra, que é a Iemanjá Ogunté, é azul clara e vive nos arrecifes, próximo à praia. É a guardiã de Olocum. Sob este nome, ela é a mulher de Ogum, deus da guerra. Ela é uma amazona terrível que traz pendurada na cintura um facão e outros instrumentos de ferro de Ogum. Daí tem a Manjá Malileu, que vive no mato, num lago ou numa fonte inesgotável graças à sua presença. Como Oxum, ela tem relação com as feiticeiras. Ela é tímida e reservada. Ela incomoda-se quando se toca o rosto de seu Iaô e retira-se da festa. Então, um filho
Uma pessoa que é consagrada a Iemanjá Maleleu, né, quando tá, não pode ser tocado no rosto dos filhos dela, porque se ela tiver em terra, tiver, por exemplo, algum filho estiver virado, né, estiver em transe para essa Iemanjá, ela imediatamente vai embora. Então, o rosto dos filhos dela não pode ser tocado. E daí tem a Iemanjá Sobá, cujo olhar é insustentável, é muito altiva e escura, apenas virando-se de costa ou inclinando-se ligeiramente de perfil. É perigosa e voluntariosa, usa uma corrente de prata no tornozelo. Ela foi mulher de Orumilá, que escutou suas opiniões com respeito, apesar de ter utilizado os instrumentos da adivinhação quando ele esteve ausente. Indignado, Orumilá expulsou-a momentaneamente. Daí tem a Iemanjá Conlá ou a Curá, aquela que vive na espuma da ressaca da maré, envolta numa vestimenta de algas e lodo. Daí tem a Iemanjá Pará, que vive na água doce, na confluência de dois rios, onde se encontra com sua irmã Oxum. Ela dança alegremente e com bons modos, e cuida dos doentes e prepara remédios. Aí tem a Iemanjá Sessu, que é a mensageira de Olocum. Ela vive na água agitada, ela é muito séria, tá? E também é muito lenta para atender o pedido dos seus fiéis, pois ela esquece o que lhe pede e põe-se a contar meticulosamente as penas do pato que foi dado em sacrifício para ela, e se enganar nos seus cálculos, recomeça essa operação que se prolonga indefinidamente. Então, pedir coisas a Iemanjá Sessu é meio complicado, porque ela naturalmente vai se perder na contagem das penas. Enquanto ela não conseguir contar pena por pena, ela não vai atender o pedido desse filho, de quem fez o pedido para ela. Agora vamos ao Oxumaré, né? Na África, o Oxumaré é a serpente, arco-íris. As funções dele são múltiplas. Disse que ele é um servidor de Xangô e que seu trabalho consiste em recolher a água caída sobre a terra durante a chuva e levá-la de volta às nuvens. Oxumaré é a mobilidade e a atividade. Uma de suas obrigações é a de digerir as forças que produzem o movimento. Ele é o senhor de tudo que é alongado, o cordão umbilical, que está sob o seu controle. É enterrado geralmente com a placenta sob uma palmeira que se torna propriedade desse recém-nascido, cuja saúde dependerá da boa conservação dessa árvore. Veja só que importante isso aqui, né? Quando nós pensamos no valor que tem que se dar à natureza para a harmonia entre humanos e divindades. Se nós não cuidamos da natureza, nós não podemos dizer que nós honramos as divindades africanas, os deuses, os orixás. O Xumari ainda é o símbolo da continuidade e da permanência, e algumas vezes é representado por uma serpente que se enrosca e morde a própria cauda, enrola-se em volta da terra para impedi-la de se desagregar. O Xumari é ao mesmo tempo macho e fêmea. Esta dupla natureza aparece nas cores vermelhas e azul que cercam o arco-íris. Ele representa também a riqueza, um dos benefícios mais apropriados no mundo dos Yorubás, apreciado, né? Um dos benefícios mais apreciados no mundo dos Yorubás. Tá, então quando diz aqui que o Xumaré é ao mesmo tempo macho e fêmea, também não confunda com sexualidade, pelo amor de Deus. Orixá não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? Nada a ver com a sexualidade da pessoa. Um homem de Oxum não necessariamente vai ser homossexual. Uma mulher de Ogum não necessariamente vai ser homossexual. As mulheres de Oxum não serão todas heterossexuais. Os homens de Ogum não são todos heterossexuais. Não tem absolutamente nada a ver. A sexualidade é algo que não está relacionado ao orixá. Oxumaré no Brasil, né?
É, tem outras características. As pessoas dedicadas a ele vão usar colares de contas de vidros amarelos e verdes, em alguns casos só o verde, né? Os iniciados usam brajá, que são longos colares feitos de búzios, enfiados de maneira a parecer escamas de serpente, né? E trazem na mão um ibiri, espécie de vassoura feita com nervuras de folhas de palmeira. Outras vezes também segura uma serpente de ferro forjado. Durante suas danças, seus iaôs apontam alternadamente para o céu e para a terra. As pessoas gritam Aoboboi para saudá-lo. Obaluayê. Esse nós vamos agora então deixar para a terceira parte, né, desses áudios, o terceiro áudio, tá? Para não ficar muito longo, para você não se cansar, tá bom? Então, mais um por Vânia Afefegali. Muito obrigada pela atenção e vamos até ao terceiro.